Olá, queridos, mais uma vez eu estou aqui e nesta oportunidade eu desejo tratar de um assunto bastante polêmico. É um assunto que é muito polêmico, até mesmo dentro daqueles que defendem o pré-tribulacionismo. O arrebatamento é secreto? Ou será que o arrebatamento é visível para todos? O que você entende sobre isso? O que você defende sobre isso? Bem, eu sou um pré-tribulacionista dispensacionalista, né? Pré-milenista dispensacionalista e pré-tribulacionista. Eu estou defendendo a linha aqui pré-tribulacionista, ou seja, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, certo? Não tem o vídeo desta oportunidade, não tem o interesse de responder ao pós-tribulacionismo, ao mesotribulacionismo ou às visões alternativas. Então, não estou aqui para dar um porquê eu creio no arrebatamento pré-tribulacionista e não pós-tribulacionista ou qualquer outra visão alternativa. Então, o meu propósito nesta oportunidade é tratar do arrebatamento secreto ou não. O que você diria? Será que o arrebatamento é secreto mesmo? Será que não? Será mesmo? Então eu vou trazer aqui os meus argumentos, certo? Eu mudei de opinião ao longo do tempo acerca deste assunto e o que eu vou trazer aqui nesta oportunidade é o meu posicionamento hoje. Amanhã eu posso mudar, mas hoje estou convicto da posição que eu irei defender aqui nesta oportunidade. Antes de mais nada, você tem que se inscrever no canal, tem que ativar o sininho, tem que curtir o vídeo, sabe? Compartilhar com os seus amigos e assim fomentar a pesquisa, né? Dar a eles mais curiosidades. Mas ele meu amigo é um pós-tribulacionista, aí é que é bom, né? Para ele ver os argumentos e poder depois, quem sabe, fazer uma pesquisa e responder, dar uma resposta. Então, para você que é pré, para você que é pós, para você que é meso, para você que é pré-ira, para você que é do arrebatamento parcial, seja lá de qual for, seja você que não tem uma perspectiva do arrebatamento preterista, você deve assistir esse vídeo e ver os argumentos que eu vou tratar aqui acerca deste assunto. Bem, como eu já falei, é um assunto bastante polêmico e eu vou dar aqui algumas razões do porquê o arrebatamento será... Eu acredito que o arrebatamento será secreto, certo? Secreto. Vou usar essa palavra aqui, talvez não seja uma palavra que expresse muito bem, mas eu creio que o arrebatamento será secreto. Como eu disse, eu mudei de opinião ao longo dos meus estudos, né, acerca da escatologia. Eu venho estudando há pelo menos 2 a 3 anos sobre este assunto, e eu tenho pesquisado muito, lido muito, bastante, não só livros, tá? Tenho um plano de leitura da Bíblia, e estou ainda em andamento, leitura da Bíblia inteira. E durante esses estudos, essas pesquisas, eu fui um crítico até de um arrebatamento secreto, né? Sou assembleiano, mas não cria nesse tipo de arrebatamento. Nunca assisti o filme Deixados para Trás, apenas alguns episódios, talvez no máximo que eu assisti foi 2 episódios. Não sei como é o filme, mas durante as pesquisas que eu fiz, cheguei à conclusão de que sim, o arrebatamento será secreto, e eu vou responder o porquê eu cheguei a essa posição. Eu listei aqui 6 argumentos do porquê eu creio que ele seja secreto, certo? Existe mais. Outras pessoas poderiam tecer mais argumentos a favor, mas o meu, dentro daquela pesquisa que eu fiz,
desse tempo de estudo, eu listei apenas 6. Eu até tinha mais em mente, mas os outros argumentos merecem mais uma sistematização, porque eu sou muito seletivo, muito rígido naquilo que eu defendo. Então eu não vou colocar eles aqui, porque acho que eles ainda precisam explicar algumas coisas, tá bom? Então, o primeiro argumento que eu vou usar neste vídeo de que o arrebatamento é secreto é a própria palavra arrebatamento indica que o arrebatamento será secreto. Por quê? Aí você me pergunta, mas arrebatamento, existe essa palavra na Bíblia? Existe, irmãos, tá bom? Existe um problema na língua inglesa, por exemplo, para os da língua inglesa dos Estados Unidos. Existe um problema de linguística, apenas isso, não é um problema teológico, da palavra arrebatamento. A palavra arrebatamento no português, ela expressa muito bem a palavra harpazo, ou harpazo, no grego, que é a palavra lá em 1 Tessalonicenses 4:17, em que Paulo está lá tratando desse assunto, tá bom? Então, lá é a única ocorrência, né, acerca desse termo, tratando do arrebatamento da igreja. Ela só aparece em 1 Tessalonicenses 4:17. E o nosso português traduziu para a palavra arrebatamento, e ela foi muito feliz, certo? Já o inglês traduziu para a palavra rapture, né, que vem de raptus, do latim. O problema da língua inglesa é que ela usou o latim para traduzir para a palavra para o seu idioma. Já o português usou o original, usou o grego, harpazo, para traduzir para arrebatamento. Tá bom? Então, o problema da língua inglesa é porque rapture, né, lá no inglês, é um sequestro, né? É como que sequestrar. Então não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa boa, é uma coisa ruim, é uma coisa má. Não expressa com bons olhos a palavra arrebatamento lá de 1 Tessalonicenses 4:17. Então eles têm esse problema apenas de linguística, certo? Apenas de linguística, apenas gramatical, não tem problema teológico nisso, tá bom? Charles Wright, ele vai formular argumentos acima, Charles Wright não, me perdoe, o Thomas Ice, ele vai argumentar, aqueles livros que a Chamada publicou, fatos sobre, né, acho que é fatos sobre, ele vai argumentar sobre isso, sobre o problema da palavra raptura. Nathan Rufino também, no seu livro O Arrebatamento, né, pré-tribulacionista, ele também vai tratar desse problema linguístico. Lembrando que é apenas um problema linguístico, certo, pessoal? Não é um problema teológico. Isso tanto faz, não vai alterar o sentido da palavra no original, que é harpazo, bom? Por que eu acho que a palavra harpazo é um dos argumentos favoráveis ao arrebatamento secreto? Porque a palavra harpazo denota a ideia de um evento repentino, irresistível de tirar com força. Então, a palavra harpazo no original, ela dá a ideia de algo tirado repentinamente, de forma súbita, de forma inesperada e de forma irresistível. Então, é uma forma tirar com força, tirar de súbito. Então, a própria palavra arrebatamento dá a ideia de um arrebatamento secreto. Se é rápido, se é, digamos assim, em piscar de olhos, então não tem como o mundo ver. Não tem como as pessoas ímpias verem. O segundo argumento que eu quero utilizar aqui é que o momento do arrebatamento indica que será secreto. O momento do arrebatamento indica que será secreto. E está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Paulo diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ou num piscar de olhos,
ante a última trombeta. Bom, a palavra momento ali no original, a palavra momento no original é a palavra átomo, é a palavra átomo. A palavra átomo significa indivisível, ou seja, você não pode dividir. É uma fração, é algo que não pode ser dividido. É rápido, certo? Denota a rapidez, certo? Será num momento indivisível do tempo. Um momento tão rápido que não tem um momento mais rápido do que esse, digamos assim. É indivisível, é com rapidez, certo? Então, no momento, até ser descoberto, quando descobriram o átomo, eles colocaram justamente essa palavra átomo, porque ela significa indivisível, porque eles pensavam que o átomo não podia ser dividido. Depois que foi descoberto que o átomo poderia sim ser dividido, mesmo assim a palavra continuou sendo átomo continuou sendo a mesma palavra, não mudou, certo? Átomo. Então a palavra átomo, num átomo de tempo, ou seja, num momento indivisível do tempo. Num momento. Aí você pode dizer, não, mas aquele assunto lá está falando da ressurreição e não do arrebatamento. Só que o arrebatamento, meus queridos, ele inclui algumas coisas, alguns acontecimentos. Não é só um acontecimento, porque arrebatamento é o translado, certo? O arrebatamento é o translado. Só que o evento envolve alguns outros eventos. Por exemplo, a reunião dos santos, né? O toque da trombeta é para a ressurreição, e a reunião no sentido de estar todos juntos aonde? Nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então, o toque da trombeta é para os mortos ressuscitarem e os vivos se reunirem, certo? Então, ali em 1 Tessalonicenses, ou 1 Coríntios, Paulo realmente está tratando da ressurreição, só que é dentro do evento do arrebatamento, ou seja, depois da ressurreição, os mortos ressuscitam primeiro, como Paulo disse em 1 Tessalonicenses, depois nós os vivos seremos transformados. Só que isso que vai acontecer, os mortos ressuscitando e os vivos transformados, será num momento muito rápido do tempo. Tanto é que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ele vai dizer que é num átomo de tempo, num momento indivisível, rápido, né? Num momento assim que não consegue nem expressar em segundos e milésimos, digamos assim, né? Será rápido. Quando pensar que não, os mortos já estão em corpos glorificados, e o tempo que se dá quando os mortos estão glorificados, já acontece a ressurreição, já acontece a glorificação dos vivos. Nós receberemos corpos gloriosos e no mesmo momento já somos arrebatados até as nuvens, e lá nós nos encontramos, todos nós, ao encontrar o Senhor, para encontrar o Senhor nos ares. Então, a citação de Paulo faz em 1 Coríntios 15, 52 é sim uma citação que envolve o evento do arrebatamento. Então pode ser usado sim o argumento deste texto para dizer que será num momento muito rápido do tempo, porque você não pode dissociar a ressurreição dos santos e a sua glória em corpo gloriosos do arrebatamento. Você não pode dissociar. Não dentro desse contexto. Acontece, claro, que outras ressurreições posteriores, mas dentro desse contexto, né, em que os corpos dos mortos em Cristo, é bom ser observado isso, em Cristo, são os mortos que morreram em Cristo, são ressuscitados, é justamente nesse período, ou seja, no arrebatamento. Então, se você dissociar, disser assim, não, mas esse texto é sobre a ressurreição e não sobre o arrebatamento, você está desassociando dois eventos que estão ligados, são simultâneos, entendeu? Então não dá para você dissociar esses dois eventos. Por isso eu digo que esse argumento pode ser sim citado aqui. Então o primeiro foi que a palavra arrebatamento indica um arrebatamento secreto, e que também o 1 Coríntios 15, 52, que é no momento, a palavra também momento ali no átomo do tempo, indivisível, também reflete um arrebatamento secreto. Terceiro, só quem ouvirá o toque da trombeta
será a igreja que será arrebatada. E aqui, irmãos, eu quero citar um texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, que diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Que está falando da manifestação do Senhor, da vinda do Senhor, da parousia do Senhor. Essa vinda é para os que aguardam, para os que amam a sua vinda. E quem são esses? Apenas a igreja. É apenas aqueles que esperam a salvação. Então, só quem vai ouvir o toque da trombeta é a igreja. Porque a única que está esperando Jesus, a única que está esperando o toque da trombeta é a igreja. E eu já vi muitos pós-tribulacionistas citarem o texto de Êxodo, capítulo 19, né, em que o toque da trombeta lá, em que Deus chama Moisés ao Sinai, o povo está ali em volta do Sinai, rodeando o Sinai, no pé do Sinai, não pode subir, porque senão não pode ultrapassar os limites, né, porque senão morre. E eles usam dizendo que o toque da trombeta lá, o mundo ímpio ouviu, mas só que não ouviu. Não ouviu. Se você ler o capítulo 19 de Êxodo, você vai observar vários toques de trombeta, mas o texto não diz que o mundo ímpio ouviu. Só quem ouviu o toque da trombeta foi o povo que estava ali reunido, o povo de Israel. Olha, mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. O toque da trombeta era para o povo. O versículo 16 diz assim: um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. E Moisés conduziu o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. Como expressa muito bem o arrebatamento, né? Isso não é para ser ignorado, né? Isso não é uma coincidência. O toque da trombeta foi para Israel. Apenas Israel ouviu. O texto, você não pode depender do texto ou tirar do texto de que o mundo ímpio ouviu, de que a nação ímpia ouviu. O texto não diz isso. O texto é claro de que a trombeta, o toque da trombeta, o ressoar da trombeta, o trovão que deu quando Deus falava, era para o povo. Você já imaginou se um toque de trombeta naquele momento, o mundo ímpio tivesse ouvido? Eles tinham se reunido dizendo: não, Israel vai invadir nós, Israel vai atacar nossos termos, nós temos que preparar para a guerra. Mas não houve isso. Porque o toque da trombeta era para a reunião do povo de Israel. Ele vai dizer: enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. A trombeta era para Israel. A trombeta do arrebatamento é para a igreja. Apenas a igreja vai ouvir. Apenas a igreja vai responder a esse chamado. Não há no texto nada que indique o contrário, de que o mundo ímpio ouviu, de que não há no texto. O texto é para Israel. As trombetas, o toque das trombetas foi para Israel, apenas Israel ouviu. Quarto, quem viu Jesus subindo ao céu? O mundo ímpio viu? Não viu. Varões galileus, quando se apresentaram lá, aqueles homens que Jesus ia subindo ao céu, e eles viram Jesus subindo aos céus. Quem viu? Os cristãos. Apenas aqueles que eram de Cristo. Agora eu pergunto, quem viu Jesus durante os 40 dias que ele passou ainda na terra depois da sua ressurreição? Quem viu Jesus? Pilatos viu Jesus? Não viu. Quem viu Jesus? A casta religiosa de Israel, que não cria no Messias, que Jesus era o Messias? Não. Será que os romanos ímpios viram Jesus? Não. Só quem viu Jesus foi a igreja. Foi aqueles que eram de Cristo. Foram aqueles que aceitaram como Messias. Apenas eles viram Jesus em corpo glorioso. Será secreto para quem? E aqui eu encerro, é o sexto argumento. Será secreto para o mundo. Para a igreja, será visível. A pergunta que muitas pessoas criticam, que o arrebatamento, arrebatamento secreto, não existe na Bíblia, não existe.
Mas o arrebatamento é secreto para quem? Quando nós falamos do arrebatamento e que o arrebatamento será secreto, você tem que se fazer a pergunta: secreto para quem? Jamais um pré-tribulacionista vai dizer que o arrebatamento é secreto para a igreja. Não. Ah, não, a igreja tem que estar preparada. Eu creio numa igreja que já está pronta. Se Jesus quisesse arrebatar a igreja agora, iria subir santos. E muitos, embora alguns fiquem, mas em qualquer hora que o Senhor for arrebatar a sua igreja, vai haver os que fiquem e os que vão. Então a igreja já está pronta. A igreja já está preparada, ela não vai ser pega de surpresa, virar como ladrão para o mundo. Para nós, a igreja, nós sabemos. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que ele vem, nós aguardamos esse dia e vamos receber galardão. Paulo disse lá em Timóteo que nós vamos receber galardão por amar a sua vinda. Então nós estamos na expectativa dessa vinda. Então não é secreto para nós. Nós vamos ouvir os toques da trombeta. Nós vamos ouvir gritos, alaridos. Nós vamos ouvir. Mas apenas a igreja ouvirá. Então é secreto para o mundo, não para a igreja. Não é que o mundo vai ficar olhando e as pessoas vão começar subindo e eles vendo as pessoas subindo. Isso é muito platonismo, sabe? É uma ideia muito platônica de um arrebatamento que também não tem base bíblica para isso. Até mesmo os dispensacionalistas, os pré-tribulacionistas, eles dizem: ah, não é secreto, não é secreto. Tem uns aí que criticam só por causa do filme do Tim LaHaye, mas independentemente do filme do Tim LaHaye, o arrebatamento será secreto para o mundo, mas para a igreja não. Então, esses são meus argumentos que o arrebatamento será secreto. Me mantenho firme nessa posição. Não vi resposta suficiente, nem mesmo dos pré-tribulacionistas, para este tipo de assunto. Na maioria das vezes que eles criticam o arrebatamento secreto, eles tratam como se o arrebatamento secreto fosse secreto para a igreja. Mas não é. Quando nós, pré-tribulacionistas, dizemos que o arrebatamento é secreto, ele é secreto para o mundo, não para a igreja. Então, esse é o que eu tinha para falar por enquanto sobre o assunto. Se você tem alguma pergunta, deixe nos comentários. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de abençoar a nossa vida e fica na paz do Senhor em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe poderosamente a sua vida.